Então, galera, minha palestra é sobre deployments escaláveis usando Puppet. Para começar, quem sou eu? Eu sou um aluno de Ciência da Computação da UFMG, estou no 6º período. Eu já trabalhei numa companhia que chama MAV, Tecnologia, onde um dos maiores desafios que eles tinham lá era um produto de e-mail. E-mail é uma coisa que você, assim, tem muito spam. Logo, tem um tráfego enorme e a gente tinha por volta de 80 mil clientes. Logo, a infraestrutura ia crescendo freneticamente. Inclusive, enquanto eu estava lá, a gente efetuou a transição de o nosso sistema antigo completo para um novo que era mais eficiente, completamente distribuído, com alta disponibilidade. Aí, essas aqui são mais lições que eu aprendi, coisas essenciais que, tipo assim, só lendo a documentação do Puppet, os tutoriais mais básicos, você não conseguia pegar. O que é Puppet? Tipo assim, não vou pressupor que você sabe o que é Puppet. Tem até uma palestra de Chef versus Puppets lá, eu vou deixar a guerra religiosa para mais tarde. Mas Puppet em si, ele é uma ferramenta para você programaticamente descrever sua infraestrutura. Em vez de você ter, tipo assim, um cara lá que manja dos Paranauê lá do seu servidor, qual que é a configuração dos bancos de dados, qual que é a senha de tudo, qual que é o buffer ótimo, qual que é o cache que você deve deixar para o MySQL para as queries ficarem otimizadas. Você agrega todo esse conhecimento em arquivos de código, como você faz com o seu código normal. O Puppet ele usa uma linguagem declarativa. Você descreve o que você quer, como que você quer que sua infraestrutura esteja e não exatamente como que você quer fazer ela lá, chegar a esse estado. Sua infraestrutura fica determinística, porque ela sempre vai ser baseada, provisionada a partir da mesma base de código. Igual eu falei, os recursos do Puppet tradicional, a maioria deles são declarativos. Você informa, por exemplo, você tem uma classe com a configuração do MySQL básica. Você vai falar assim, o que é o mais básico? Eu preciso de um pacote com o código lá, com o MySQL para instalar. Então ele abstrai toda a interface de gerenciamento de pacote para ser multiplataforma, para pegar a última versão. O que mais? Tem que ter o daemon com o banco de dados rodando. Aí ele vai e garante também. Mas como dependência para você ter o daemon, você precisa ter instalado o pacote antes. Isso é meio óbvio e ele toma conta dessas dependências. Você não precisa lembrar exatamente da ordem de tudo, mas você precisa pelo menos falar o básico que ele resolve. Ele trata como um grafo direcionado ao acíclico. E claro, tem a sua configuração especial lá. Como o Puppet é escrito em Ruby, ele toma vantagem das várias ferramentas que existem no ecossistema de Ruby. Uma delas é a engine de templates lá, o ARuby, ERB. Aí você pode descrever sua configuração através de templates que você pode preencher na hora que você for aplicar a configuração de fato. Como eu falei, infraestrutura determinística. Toda vez que você for rodar seus scripts de provisioning, no mundo do Puppet, cada arquivo de configuração daquele é chamado um manifesto. Toda vez que você for aplicar seus manifestos a uma máquina, ele é garantido, pelo menos usando os recursos que ele implementa, a sempre manter o mesmo estado. Você pode dar o Puppet Apply, o seu catálogo lá, 1 milhão de vezes, que ele sempre vai pegar, ele sempre vai estar na mesma versão de tudo, todos os arquivos vão estar com a mesma checksum. E, tipo assim, você não vai ter mais que lidar com aquele problema toda vez que você quer provisionar uma máquina. Você tem o seu ambiente padrão lá,
que você sempre sobe o seu stack padrão que você sempre usa para desenvolver seus aplicativos. Provavelmente inclui um Apache, um Nginx, um banco de dados PostgreSQL, um MySQL. E toda hora que você for subir, experimentar, fazer algum projeto novo. Pode ser pessoal, profissional. Você tem que, tipo assim, seguir um guia, provavelmente configurar alguma coisa errada, esquecer um detalhe, gastar 30 minutos debugando. Ou então, talvez se depara com um projeto legado, que nem tem documentação como que foi feito para subir ele, quais são todas as dependências. Aí, para você, suponha que a máquina deu pau, você tem que migrar isso para uma outra. Você vai perder um tempo enorme com uma coisa inútil, isso é a definição de antitrabalho. Com o seu código, com a sua configuração versionada em arquivos, você tem todo o benefício de usar uma VCS tipo Git. Você pode finalmente dar Git blame em tudo e xingar a pessoa adequada para ela não fazer mais isso. Depotência, que eu falei. Toda vez que você vai aplicar o mesmo catálogo, ele sempre vai convergir ao estado final que deve estar. Por exemplo, os pacotes têm que estar na última versão, esse arquivo de configuração tem que estar exatamente desse jeito, que ele confere através de checksums para garantir. Mas tem umas pegadinhas. Ele garante depotência se você usar a maioria dos recursos dele que são built-in para ter esse comportamento, que tem, normalmente aplica tal configuração, mas antes você deveria conferir tal coisa. Tipo assim, você não vai tentar adicionar um outro cron job lá na sua máquina, sendo que ele já tá na cron table lá, ele confere antes. Puppet tem vários recursos, tipo, para adicionar cron job, instalar pacotes, copiar arquivos, expandir templates para arquivos. Só que o mais perigoso é o exec, que deixa você executar código arbitrário. Normalmente você vai ter que deparar com isso, porque nem todo problema é simplesmente tem que estar com isso instalado. Por exemplo, você precisa de cadastrar a chave SSL. Aí o próprio Puppet tem um script que faz toda essa configuração, gera a chave. Aí você tem que literalmente rodar um binário. Aí você tem que tomar cuidado com isso. O Factor, ele também, o Puppet, ele pode ser dividido em vários componentes. Puppet em si tem o executável principal, mas você trata ele como um ecossistema, e ele tem ferramentas. Uma delas é o Factor. O Factor eu vou falar dele depois um pouquinho mais, mas em geral ele é uma ferramenta para você descobrir fatos sobre seu sistema. Talvez sua configuração é dinâmica. Você sabe assim, eu vou usar 2 cores para meu servidor web, porque a máquina que eu estou servindo, ela só tem 2 cores, então você consegue buscar esses fatos na hora que você está expandindo aqueles templates lá. Outro benefício do Puppet é que ele é reusável. Você separar, como um bom programador, seu código em vários módulos, para poder reusar eles em projetos. E você tem o benefício de você pode construir incrementalmente em cima disso. Vou mostrar um exemplo desse esquema de composição de módulos e como que você pode, não abusar, mas tomar vantagem. Servidores são vacas. Quando você administra muitos servidores, você tem que ficar completamente desapegado a eles. Você tem que, tipo assim, conseguir provisionar, manter eles todos no mesmo estado, claro, com as diferenças específicas de rede e tal, IP diferente, mas é bom você garantir que eles têm todos o mesmo estado, todos estão na mesma versão do banco de dados, todos estão com a mesma versão do código da sua aplicação. E caso der qualquer problema, você tem que tirar ele do ar com menor impunidade e subir uma instância nova. Como eu falei, sem apegar nada, e você ter essa capacidade de provisionar uma instância nova em minutos, sem ter que preocupar com nada. Essa metodologia ela combina muito bem com o esquema de virtualização.
O Puppet, para mim, e virtualização são duas ferramentas que nasceram um para o outro. O fato de você poder rapidamente provisionar uma instância, tanto para testar várias configurações diferentes, como para resolver um problema. Em vez de você gastar horas debugando o problema da sua aplicação, simplesmente mata a instância específica, ou então tira ela do ar, sobe uma nova, e você ainda tem seu código sendo servido com o cliente ainda satisfeito que ele está vendo as paradas dele lá rodando. Aí você, com mais calma, pode fazer um ambiente diagnóstico do que deu problema para você corrigir no seu, pode ser ou no código da aplicação ou na sua própria configuração da máquina e prevenir de cair nesses problemas de novo. Mas essas coisas que eu falei, elas são muito básicas. Eu te garanto que você vai deparar com isso em qualquer tutorial de Puppet nos primeiros 30 minutos. Se escrever seus primeiros catálogos, você vai ver, tem esse recurso aqui, instala o pacote, blá. Mas como que você escala o Puppet? Quando você está lidando com um ambiente mais complexo, distribuído, você cai num problema muito grande, que é como notificar as outras máquinas sobre a existência das máquinas que já existem, ou como comunicar para as que já existem que subiu uma nova e que elas podem começar a passar a requisição lá. Você pode, através de um processo muito tedioso, ir lá mudando cada um por uma, ou então toda hora que você subir uma instância nova ou tirar uma do ar, você vai e atualiza o seu script do Puppet com uma lista de máquinas lá. Mas esse processo ele é muito error prone e muito tedioso, não vale a pena. Como quando você pode fazer um esquema muito melhor. Mas antes, um pequeno desvio. Porque para você entender as tecnologias que eu uso do ecossistema do Puppet para prover essa capacidade de você crescer mais organicamente, é bom entender um pouquinho como que o Puppet funciona. O Factor, que eu tinha falado mais cedo, ele é uma biblioteca que define uma variável específica, por exemplo, IP address. Você pode acessar essa variável dentro dos seus catálogos lá de configuração e ela vai expandir para o valor do IP principal, da rota padrão da sua máquina. Da mesma maneira, você pode expandir isso, você pode escrever plugins para o Factor, empacotar ele junto com os seus módulos de aplicação e prover, tipo assim, fatos específicos para você, mais úteis. Se você já mexeu com a infraestrutura da Amazon, da Elastic Cloud Computing, a vantagem maior da Amazon é você poder controlar tudo programaticamente através das APIs. Mas a máquina em si que está fazendo essas queries, por exemplo, crie um snapshot, ela precisa de saber os metadados sobre aquela própria instância. Através do Factor, de dentro da máquina, você pode abstrair isso e usar esses próprios detalhes na configuração dela, de dentro dela, sem você ter que preocupar em duplicar. Você já criou essa informação quando você subiu a instância, você não precisa mais de falar lá. E tem coisas que mudam, por exemplo, na Amazon a gente já deparou várias vezes que quando você não usa o Elastic, o VPC, que é o Virtual Private Cloud, o IP que ela te dá pode mudar de vez em quando. Se a instância rebuta e tal, não é garantido que ela vai permanecer aquilo. Aí se toda a sua configuração depende de acessar um banco de dados que está num endereço específico, sua aplicação do nada vai parar. Assim, obviamente que ela vai ter parado antes porque a gente rebutou a máquina. Mas ela não vai subir lindamente como deveria antes. Compilação de catálogos. Aquele arquivo de configuração que eu mostrei lá chama um manifesto.
Um módulo ele é composto de vários manifestos, de plugins para o Factor, de plugins para o Puppet, de funções que você quer executar, que você escreve usando o Ruby e você tem acesso à biblioteca que eles incluem com todas as funções de ajuda. Mas o que é realmente aplicado à máquina chama um catálogo. Quando você roda o Puppet através do Puppet Apply e o nome do catálogo lá, ou do módulo que você está querendo carregar na máquina, ele parseia todo o seu arquivo de configuração, porque quando você está aplicando sua configuração, como a maioria das linguagens dinâmicas, você está no meio de execução do seu programa, aí você cai num loop condicional onde tem um erro de sintaxe. De repente, você só vê um stack trace gigantesco e você realmente não quer esse tipo de comportamento quando você está aplicando a configuração da máquina, porque talvez ela pode parar num estado onde você não consiga voltar a aplicar. Ela fez algo irreversível que tinha uma dependência completa do último passo e você precisa garantir que sintaticamente ela está certa. Outra coisa, ela expande aquelas variáveis do Factor. Já dentro da máquina, ela já expande os valores que devem ser para poder aplicar. E ela resolve aquelas dependências que ela trata como um grafo direcionado acíclico, para garantir que, eu preciso de um arquivo antes de subir um daemon, mas esse daemon vai criar esse arquivo, então, dando loop infinito, não funciona assim. O Puppet, em si, ele tem dois métodos de operação. Esse processo que eu descrevi agora é o do Puppet Standalone, que é o que você roda através do Puppet Apply. Ele faz toda essa expansão, toda a compilação do catálogo local na sua máquina. E isso é útil para configurações simples, tipo assim, eu preciso de instalar um pacote, eu preciso de garantir o conteúdo de tais arquivos, eu preciso de montar essas partições, eu preciso que esses jobs estejam executando, eu preciso de executar esse script uma vez. E tem o modo do agent, que é distribuído. Você tem um Puppet Master num servidor central que gerencia a configuração de todos os outros agentes que conectam a ele. Os manifestos que você escreve ficam todos armazenados no Puppet Master e ele que toma conta de todo o processo de compilação. A compilação nele é diferente e aí que já começa a vir as sacadas de como do problema de comunicar estado da sua infraestrutura inteira para uma máquina. Por exemplo, eu quero saber se você deployou um cluster de MongoDB. Mongo tem o conceito de sharding, onde ele divide partes do seu banco de dados lá, da sua coleção, em instâncias separadas, para você poder para você não sobrecarregar uma instância com acesso de escrita e tal. Mas, para você ter como base completa da sua aplicação todos os dados, você precisa saber qual que é o endereço de todos os shards. E se você, à medida que você vê a necessidade que está com um gargalo de escrita, você for adicionando mais shards, você vai ter que notificar sua aplicação. Aí, como que funciona esse processo de compilação de catálogo com o Puppet Master? Os fatos do Factor, que são só funções escritas em Ruby, eles ainda são executados na máquina local. O Puppet, aliás, ele não funciona através de push. Do Puppet Master, você não consegue falar assim, tal máquina, agora atualize-se. Tem como através de um outro sistema que chama Marionette Collective, mas ele é um tópico para uma outra talk. O Puppet normal, ele só fica escutando requisições autenticadas dos servidores que estão cadastrados com ele. Então, de dentro do servidor que você quer atualizar,
tem um daemon lá com o Puppet Agent rodando e, periodicamente, ele pode ficar fazendo requisições ao Puppet Master. Ou quando se você se sentir mais seguro, não tendo esse processo completamente escondido atrás de você, você quiser rodar esse processo de atualização manualmente, do servidor slave com o agent instalado que você vai fazer essa requisição. Como eu estava falando, o Factor, ele expande os fatos, ele busca a informação do sistema, ele serializa esses dados todos e manda para o Puppet Master. O Puppet Master, então, ele armazena informação sobre a sua infraestrutura interna, completa. Daí, ele vai, como ele armazena os manifestos locais, ele vai e expande os fatos do Factor que ele pegou daquela máquina que ele recebeu a requisição, faz aquele processo de resolução de dependência todo, gera o catálogo, que é o que vai ser de fato aplicado na máquina, manda o catálogo de volta para a máquina, junto com os arquivos que ela tem que copiar, templates já foram expandidos a esse ponto, e simplesmente aplica aquela configuração, como o apply faria. Mas a sacada é que toda a informação da sua infraestrutura está armazenada no Puppet Master. E isso é muito vantajoso. Caminho de uma infraestrutura dinâmica. Eu vou fazer tipo um walkthrough de um problema de escalar um MySQL de maneira simples. Vamos supor que você tem uma aplicação muito bombante, de repente tem 100 mil usuários e você que é uma pessoa sensata, sabe usar suas ferramentas de profiling, você identificou que seu gargalo é leitura no banco de dados. Como que você vai resolver isso? O MySQL ele tem um modo de replicação master-slave. Você tem um mestre que recebe todas as escritas e os slaves escravos lá que mantêm uma cópia atualizada dos seus dados, por onde sua aplicação pode mandar todas as requisições de leitura distribuída, sem preocupar que eles vão estar desatualizados. Mas a gente vê que continua crescendo a popularidade da nossa aplicação e a gente está tendo que adicionar mais slaves toda hora. Não seria legal se todas as máquinas do nosso cluster que estavam espalhadas fossem atualizadas, todo o código da aplicação que armazena a pool de servidores de banco de dados escravos, de onde ela pode ler, se ela fosse atualizada automaticamente toda hora que a gente subisse um banco de dados novo. Para isso a gente vai usar o PuppetDB. Como eu falei, o Puppet Master ele armazena toda a informação do sistema, da sua infraestrutura, mas ele precisa de um back-end para armazenar isso. Ele usa o PuppetDB. Ele pode rodar sem o PuppetDB também, mas ele simplesmente pega os fatos do agent, compila o catálogo e depois descarta. Isso é completamente inútil e eu realmente não entendo qual que é o benefício de você ter um Puppet Master sem centralizar suas configurações, sem ter um PuppetDB por trás, que é aí que está a sacada genial de você ter toda a informação da sua infraestrutura à palma das suas mãos. O PuppetDB, ele é o back-end do Puppet Master, mas como back-end, ele pode usar um banco de dados embutido lá, que é o HyperSQL lá, que eu não recomendo porque ele é muito opaco, ele é armazenado completamente em memória e quando você tem que debugar alguma coisa, dá maior trabalho e não escala muito bem acima de 100 servidores. Então eu recomendo que você use o PostgreSQL, que muita gente já é familiar. Você poder, entrar lá, conectar o PostgreSQL e ver o estado da sua infraestrutura de maneira bem clara para você saber o que está sendo armazenado. Então, o primeiro passo para a gente fazer nossa infraestrutura de
MySQL master slave replicado. Toda vez que a gente subir um slave, esse slave tem que ter permissão para conectar ao master, porque é dessa maneira que ele vai pegar as escritas novas. Então, toda vez que eu subir um slave, o master tem que criar um usuário. A gente gosta de seguir o princípio de segurança de privilégio mínimo, onde você só vai dar instância para um usuário que origina de tal máquina para ele fazer replicação. E ele só vai ter permissão de ser um replication slave, ou seja, de receber queries de escrita para ele atualizar a cópia do banco de dados dele. Então, vamos escrever um módulo de Puppet para isso. Antes eu tinha mostrado aquela classe lá que instalava o pacote do MySQL, garantia que o daemon estava rodando e copiava o arquivo de configuração a partir de um template. Agora a gente vai fazer uma coisa mais estruturada, mais especificada. A gente tem agora o conceito de um MySQL slave e um master. Logo, a configuração deles, as ações dele vão ser um pouco diferentes. Então, a gente cria uma nova classe. Como eu falei, o exec ele é uma ferramenta muito poderosa, mas ele ainda é capcioso. Então, você pode executar um comando arbitrário, mas você sempre precisa ter uma cláusula para checar se é realmente necessário, uma cláusula sem, como é que fala, side effects, contra efeitos colaterais, sem ter os efeitos colaterais de executar o comando principal. Por exemplo, antes de eu criar um outro usuário, eu dou um select na tabela MySQL user, procurando se já existe um usuário para esse domínio. FQDN é o nome de domínio qualificado da máquina, que é um dos fatos do Puppet. Esse RPL Replication User é simplesmente uma outra variável que a gente definiu lá, para a gente não ter que ficar duplicando isso toda vez que a gente for usar. Mas aí que tá, um negócio estranho. Esse aqui é o MySQL Slave. A gente tem que criar esse usuário no master. Logo, como que a gente faz para o master executar esse código? A gente pode botar esse recurso, esse exec, dentro de uma classe MySQL Master. Mas aí ele não vai ter acesso às informações do slave. Porque lembra que os dados do factor, como qual que é o nome de domínio dessa máquina que a gente acabou de subir, para ela poder ser acessada depois, esses dados do factor, eles só vão ser rodados ser expandidos da máquina slave em si. Logo a gente vai usar um recurso que chama recursos exportados, que você prefixa qualquer recurso com dois asteriscos. Asterisco não, dois arrobas. Aí, em vez de você executar... Não quero atualização. Em vez de você executar esse recurso, criar esse usuário slave na sua máquina slave, que não faria sentido nenhum, você lança ele. Alguém tem que pegar. Você botou ele lá. Esse recurso vai ficar armazenado no PuppetDB. E a gente tem uma tag para ele, que é MySQL User. Aí, a gente tem o módulo que eu te falei, do MySQL Master, que é o que o Master precisa fazer. Ele, obviamente, precisa instalar o MySQL normal e depois ele precisa de executar todos os recursos exportados que tem essa tag MySQL User, porque é nele que você precisa de criar todos os usuários, todas as permissões. É nele que você precisa de criar todos os usuários. Essa sintaxe de você declarar com maior, pipe, alguma condicional. Pode ser um tag ou você pode filtrar por
um fato específico, tipo assim, eu quero todas as máquinas que têm mais de 16 GB de memória. Um condicional qualquer. Aí ele vai e busca no PuppetDB todos os recursos execs que se encaixam dentro dessa condicional. Como a gente deu um tag para todos aqueles recursos exportados, toda máquina slave vai ter um exec para criar o usuário dela armazenado no PuppetDB. E quando for compilar esse manifesto do master, ele vai tipo, expandir esse loop para aquele código ser executado local nele. Beleza, o nosso master criou todos os usuários. Agora, aquele manifesto nosso do slave, se você perceber, ele não tinha nenhuma referência assim, de IP sobre onde que estava o nosso master. Ele só falou assim, eu sou um slave, master, se você está aí, tome meu recurso, crie meu usuário e me dá a permissão para eu te acessar, que eu vou lhe usar. Aí a gente vai diretamente consultar o PuppetDB. O PuppetDB ele tem uma API hash muito legal, que dá para você fazer requisições e olhar, tipo assim, qualquer informação sobre o seu sistema. Você pode ir do jeito pedreiro também, como você tem um banco de dados PostgreSQL, entrar lá e fazer as queries na mão, mas eu não recomendo, porque o PuppetDB ele tem até versões anteriores um jeito específico de meio que expirar recursos. Por exemplo, ele não vai armazenar lá informação sobre um servidor que você já tirou do ar. Então, eu recomendo que você faça todas as suas interações através dessa API hash. Nó, tá foda ver aqui. Mas a maioria dos recursos... Péssima escolha de fonte. A maioria dos recursos, quando você faz uma requisição, ele te retorna um JSON com a informação que você quer. Search name é tipo o nome da máquina, o domínio lá que o Puppet Master consegue resolver através de lookup de DNS para chegar naquela máquina, de onde ele recebeu a requisição e de onde que o certificado de autenticação dela também originou, porque você não quer deixar uma máquina aleatória conectar ao seu Puppet Master que pode ter acesso a todas as suas senhas importantes sem ter algum sistema de autenticação. O Puppet usa certificados SSL. Todo o resource tem um hash lá único. Isso é só para uso interno, você nunca vai deparar. Tem o tipo, como nesse caso aqui, nesse exemplo é um file, um arquivo, pode ter, por exemplo, um package, pode ter aquele exec. Você pode fazer uma query buscando todos os execs que são exportados, usando aquela cláusula ali, exported igual a true. Os tags, nesse caso tem o tag fullbar, naquela query, aqueles recursos exportados, eles usam um PuppetDB por trás também. Aí, no caso, ele fez um lookup para achar todos os recursos que tinha aquele tag MySQL user. Qual que é o arquivo que originou, qual que é a linha de código, os parâmetros adicionais lá de configuração. Mas é um JSON normal. JSON é um formato relativamente maleável que você já depara com a frequência, então não é nada alienígena. Como a gente tem uma API de hash que tem a informação que a gente quer, a gente vai fazer uma requisição nele. O Puppet, ele, igual eu falei, o módulo ele é composto dos manifestos lá que usam a linguagem de descrição declarativa de infraestrutura do Puppet e também de fatos adicionais que você pode rodar na máquina ou de funções que ainda assim são scripts de Ruby que são executados no Puppet Master em si. Como o Puppet Master tem acesso ao PuppetDB, nesse caso não importa onde que esse trecho de código vai ser rodado. Ele, essencialmente, ele cadastra uma nova função para ser acessível de dentro dos manifestos, que chama MySQL Master,
acessa o Puppet DB server lá, faz uma requisição GET naquele endpoint lá, resources, com os parâmetros igual a tipo MySQL master. A parte de query ele usa notação prefixada também, que deve ser mais fácil para parsear internamente. Aí ele vai e me retorna um JSON com aquela informação. E como eu sei que só tem um MySQL master, eu pego o primeiro e pego o search name dele, que é uma alias para o nome de DNS dele. Ou seja, eu consegui, através dessa função, buscar dinamicamente, sem especificar assim, nada fixo da infraestrutura, apenas que eu queria o meu MySQL master. Agora que a gente já criou o usuário e a gente já sabe quem que é o nosso master, a gente tem que fazer os slaves apontarem para o master. Voltando àquele catálogo lá do manifest, a gente tinha aquele exec nosso ali que eu decidi comprimir. E agora a gente introduz uma nova variável, o replica master, que ele faz uma chamada daquela função que na hora que você está compilando o catálogo vai ser executado no servidor. E ele consegue extrair quem que vai ser o mestre dele. Logo, ele roda um exec para setar aquele como um master, que trocar o exec também é uma query de SQL. Aí ele manda o comando lá, change master to master host, aquele master que a gente pegou. Usar o usuário de replicação, blá, com a senha, blá. E, claro, testa antes para não tentar mudar para um master que você já está setado, ou para um master errado. Ah não, esse é o final. Aí beleza, a gente configurou o nosso esquema de replicação que a gente pode crescer organicamente. Toda vez que a gente rodar subir uma máquina nova, a gente vai configurar ela ou como slave ou como master. Toda vez que a gente subir um slave, ela vai catalogar as informações dela no PuppetDB lá. E toda vez que você rodar o Puppet Master, ele vai adicionar ela à lista de usuários que ele permite conectar a ele. Essencialmente isso. Essa filosofia de você não especificar diretamente os dados da sua configuração que é mantida dentro do Puppet, por exemplo, seu MySQL Master ele é configurado dentro do Puppet, mas mesmo assim pode dar pau naquela máquina e você precisar de subir um master em outro lugar. Se você rodar esses catálogos de configuração de novo em todas as máquinas, elas vão estar atualizadas para apontar para o master novo, certo? Sem você ter que mudar um arquivo de configuração. Fantástico, parabéns para a galera do Puppet. Mandaram bem pra caramba. É isso.